Boa noite a todos. Vamos às notícias de hoje. Veja o que se sabe sobre a alta de Lula após cirurgia na cabeça. Presidente saiu do hospital neste domingo e ficará em São Paulo até a próxima quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após receber alta neste domingo, 15. Lula estava internado desde a madrugada da última terça-feira, 10, quando precisou passar por uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia intracraniana. Veja o que se sabe sobre a alta do presidente. Até quando Lula vai permanecer em São Paulo? O médico pessoal do presidente e apresentador do programa CNN Sinais Vitais, Dr. Roberto Calil Filho, explicou que Lula deve ficar na capital paulista até a próxima quinta-feira, 19. A equipe médica optou pela permanência do presidente em São Paulo para um acompanhamento mais de perto. Até quando Lula passará por avaliações médicas? A CNN, Dr. Calil disse que Lula será monitorado e deve passar por avaliações médicas até quinta-feira. Ele teve alta hospitalar, então é claro que vai passar por algumas avaliações médicas, mas de rotina, afirmou Calil. O médico disse ainda que nenhum médico ficará na residência junto com Lula, mas há uma equipe, liderada pela doutora Ana Helena Germoglio nas proximidades. Na quinta será realizada uma tomografia para reavaliação do quadro de Lula quadro, e se o resultado correr conforme o previsto pelos médicos, o presidente poderá retornar para Brasília. Calil explica que esse primeiro mês pós-operatório requer mais cuidado e que o presidente deve ficar atento a sintomas como dores de cabeça e sonolência. A hemorragia foi uma situação mais delicada, eu acho que a cautela se faz necessária. Completou. Lula já pode voltar a trabalhar? Sim. Segundo a equipe médica que atende o presidente, ele pode voltar para suas atividades normalmente. Durante uma entrevista coletiva após sua alta, o chefe do executivo anunciou que deve fazer uma reunião ministerial ainda em 2024. Calil disse que Lula está autorizado a fazer atividades compatíveis ao seu cargo, como reuniões e despachos internos. Entretanto, ele pode realizar exercícios físicos nem realizar viagens internacionais. Voos de curta duração estão autorizados. Como foi o acidente de Lula? Lula detalhou neste domingo como foi seu acidente em outubro. De acordo com o relato do presidente, ele estava cortando as unhas das mãos quando se acidentou. Eu não estava cortando a unha do pé. Eu estava cortando a unha da mão. Eu não estava em pé. Eu estava sentado. Eu já tinha cortado a minha unha, já tinha lixado a minha unha, disse. Quando eu fui guardar o estojo, em vez de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo e eu caí. E bati com a cabeça na hidromassagem e fez um estrago razoável, prosseguiu. O que Lula sentiu? Antes de ser internado em São Paulo, Lula disse que sentiu coisas estranhas. Como eu tomei sol, eu achei que era um problema do sol. Fui para casa no domingo. Estava razoavelmente bem. Na segunda, eu acordei sentindo algumas coisas estranhas. Algumas coisas estranhas nos meus passos, detalhou Lula. O chefe do executivo disse que sentiu dor de cabeça, sono e passos lerdos. Em razão da persistência dos sintomas, Lula contou que chamou a médica Ana Helena Germoglio para avaliar seu quadro. O presidente passou por um exame ainda na segunda-feira, 9, em Brasília, que constatou a hemorragia intracraniana. A dor de cabeça continuou e continuei achando que era por causa do sol. No final da tarde, chamei a doutora Ana no meu gabinete e disse a ela que estava sentindo umas coisas estranhas. Eu estava sentindo meus passos mais lerdos, com os olhos vermelhos, com muito sono, disse. Ainda relatou que os médicos ficaram assustados com o seu quadro de saúde e, por essa razão, foi transferido em caráter de urgência para São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia. Eles ficaram assustados e pediram para eu ir urgente para São Paulo. Como eu achava que estava curado, eu confesso a vocês que fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Fiquei preocupado, contou. Lula precisou esperar avião voltar para Brasília. Segundo Lula, apesar da urgência, foi necessário aguardar o retorno do avião presidencial, que estava no Rio de Janeiro, para viajar para São Paulo. Com a urgência que eles pediram para eu vir para cá, nós decidimos vir rápido. Lamentavelmente, o meu avião não estava em Brasília. Estava no Rio de Janeiro. Tive que esperar o avião vir do Rio de Janeiro para... TRE de São Paulo forma maioria para caçar o mandato de Carla Zambelli. Vamos à notícia. TRE-SP forma maioria para caçar mandato de Carla Zambelli.
Julgamento foi suspenso após pedido de mais tempo para análise. Deputada diz que votação ainda pode ser revertida. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE-SP, formou maioria nesta sexta-feira, 13, para cassar o mandato e deixar a deputada Carla Zambelli, PLSP, inelegível por divulgar informações falsas sobre as eleições de 2022. Iniciado por uma ação da também deputada Sâmia Bonfim, PSOL-SP, o caso tem 4 votos contra a parlamentar. A corte é composta por 7 juízes. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista da juíza Maria Cláudia Bedotti. Com a decisão, a parlamentar pode ficar inelegível até 2030. Ela ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O julgamento surgiu de publicações feitas nas redes sociais por Zambelli com ataques ao sistema eleitoral e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Ao votar a favor da condenação, o desembargador Encinas Mafré citou abuso da liberdade de expressão e ato de evidente má-fé, e comentou sobre uma publicação que a deputada teria feito em 2022 em que divulgava que urnas eletrônicas na cidade de Itapeva, no interior de São Paulo, teriam sido manipuladas. Em nota, Zambelli diz que nada mudou. Por enquanto, a maioria está formada no sentido da minha cassação. Mas isso ainda pode ser revertido com o pedido de vista que foi feito, declarou a deputada. E ciclone em arquipélago francês pode ter causado centenas de mortes. Vamos à notícia. Quem financia o Oeste é o assinante. Apoie. Ciclone em arquipélago francês pode ter causado centenas de mortes. O fenômeno trouxe ventos superiores a 220 km por hora e se tornou o mais intenso a atingir Maiote em mais de 90 anos. O ciclone Chido causou várias centenas de mortes em Maiote, território francês no Oceano Índico, segundo o prefeito François Xavier Bieuville. Até a tarde deste domingo, 15, as autoridades confirmaram 14 mortes. Durante uma entrevista à emissora Mayotte La Première, Bieuville expressou preocupação com os efeitos do ciclone. Acho que haverá certamente várias centenas, talvez nos aproximemos de 1.000, ou de alguns milhares de mortos, estimou o prefeito. Além dos 14 óbitos confirmados, 9 pessoas estão em estado crítico e 246 sofreram ferimentos graves, relatou o prefeito. Os efeitos do ciclone. O ciclone tropical trouxe ventos superiores a 220 km por hora e se tornou o mais intenso a atingir Maiote em mais de 90 anos, conforme o Instituto Meteorológico francês. A tempestade causou danos significativos, destruindo habitações precárias, edifícios governamentais e um hospital, além de levantar preocupações sobre segurança alimentar e acesso à água e ao saneamento. No começo do ano, a região já havia enfrentado uma escassez de água. Leia mais notícias de Mundo em Oeste. Os serviços de emergência foram mobilizados por mar e ar, mas enfrentaram dificuldades por causa dos danos nos aeroportos e dos problemas de eletricidade depois da tempestade. Mayotte, localizada a quase 8.000 quilômetros de Paris, é um território francês isolado no Oceano Índico e abriga uma população diversa, incluindo mais de 100.000 migrantes sem documentação, principalmente vindos das Comores, o quarto menor país africano em área territorial, com quase 800.000 habitantes. Com desafios econômicos significativos, quase 80% da população de Mayotte vive abaixo da linha de pobreza francesa. A ilha também lida com violência de gangues e agitação social há décadas, o que complica ainda mais as dificuldades para seus habitantes. Leia também. Ciclone em arquipélago. Convidado por Meloni para evento da extrema-direita na Itália, Milei recebe cidadania italiana de Premier. Vamos à notícia também. Convidado por Meloni para evento da extrema-direita na Itália, Milei recebe cidadania italiana da Premier. O presidente argentino está em Roma para participar de um evento organizado pelo partido de extrema-direita, o Fratelli d'Italia. O governo italiano concedeu a cidadania italiana ao presidente argentino de extrema-direita, Javier Milei, que era elegível ao documento por ser descendente de italianos, segundo uma fonte próxima à administração italiana neste sábado 14. Milei está em Roma para se encontrar com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e participar de um evento organizado por seu partido de extrema-direita, o Fratelli d'Italia.
Os dois líderes estabeleceram uma relação próxima. No mês passado, Milei presenteou Meloni com uma estatueta de si mesma empunhando uma motosserra, uma referência ao seu gesto característico durante sua campanha presidencial, quando exibiu uma motosserra elétrica em seus comícios. A irmã de Milei, Karina, também recebeu a cidadania, de acordo com a agência de notícias ANSA, que disse que os pedidos foram processados com urgência por Roma. Receba, em primeira mão, as principais notícias da Carta Capital no seu WhatsApp. Inscreva-se em Insulto. No entanto, a decisão despertou a ira da oposição, que faz campanha para facilitar o acesso à cidadania para crianças nascidas na Itália de pais estrangeiros. A concessão da cidadania a Milei é um insulto e um ato de discriminação intolerável contra muitos jovens que só obterão depois de muitos anos, disse Ricardo Maggi, deputado do partido de oposição Europa. Atualmente, os estrangeiros precisam morar na Itália por 10 anos antes de poderem solicitar a naturalização, e as crianças nascidas na Itália de pais estrangeiros não podem solicitar a cidadania até completarem 18 anos. Os partidos de oposição e as organizações de direitos humanos, como a Oxfam, querem reduzir o período de 10 anos para 5 anos, para alinhar a Itália com países como o Reino Unido, a França e a Alemanha, mas a coalizão liderada pela senhora Meloni se opõe à flexibilização das regras. Para milhões de italianos sem nacionalidade, que nasceram na Itália, que cresceram em nosso país, que estudaram aqui, que trabalham aqui, que pagam impostos em nosso país, ao contrário do presidente Milei, obter a nacionalidade italiana é uma corrida de obstáculos, disse Maggi em um vídeo postado nas redes sociais. Talvez eles devessem pegar uma motosserra, uma verdadeira ou uma falsa, e pedir que a lei de nacionalidade seja alterada, sugeriu. Antes de mais nada, queria pedir desculpa, porque ao vivo é assim mesmo. Teve uma falha aqui, mas se inscreva no canal, deixe seu joinha e ative o sininho e até mais.